Olha a bomba, torcedor vascaíno. O Vasco poderá perder São Januário para o jogo diante do Atlético Mineiro, a volta da Copa do Brasil e até para uma possível decisão. E mais, São Januário poderá ser interditado. Nesse caso, o Vasco não vai mais poder utilizar o estádio na Copa do Brasil e também na reta final do Campeonato Brasileiro. Paulo César Salomão, vice-presidente do Vasco, ex-presidente do STJD, vai falar nesse vídeo aqui, vai esclarecer pontos importantíssimos para você, torcedor vascaíno. O processo que o Vasco deu entrada no tribunal já está nas mãos do presidente Luiz Otávio Teixeira. O que é que ele vai fazer? Vou te contar as possibilidades. Betinho, segurança do Vasco, poderá ser punido por até 1 ano. Bom, é uma bomba, sem dúvida nenhuma, uma informação muito desconfortável. O Vasco será julgado amanhã e na sexta-feira, 2 dias seguidos, pelos acontecimentos em São Januário, nos 2 jogos contra o Atlético Paranaense. Um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Brasileiro. Vou resumir, encurtar a história, porque eu quero que você ouça o Paulo César Salomão, vice-presidente do Vasco e ex-presidente do STJD. O Vasco poderá perder mandos de campo na Copa do Brasil. Caso isso ocorra, ele não vai poder receber o Atlético Mineiro em São Januário. E pior, se o Vasco for à final, pode também não receber o Corinthians, se a punição ao Vasco for de 2 partidas. Mas há um detalhe, a questão pode piorar. Se São Januário vier a ser interditado, o Vasco não vai poder utilizar o estádio, nem na Copa do Brasil e muito menos no Campeonato Brasileiro. O Betinho poderá pegar 1 ano de suspensão. O João Vitor, zagueiro que foi expulso, também será julgado, automático ele já cumpriu. Se ele pegar 2 partidas, ele não vai poder defender o Vasco no jogo da volta diante do Atlético Mineiro. Então são vários problemas que o Vasco terá que resolver no tribunal amanhã e também na sexta-feira. A ação que o Vasco entrou para poder retomar a tabela original da Copa do Brasil, o processo já está nas mãos do Luiz Otávio Teixeira, que é o presidente do STJD. Ele tem 3 dias para acatar o pedido do Vasco. Ele fundamenta e leva ao plenário para que os auditores possam julgar. Ele pode negar o pedido do Vasco e aí o processo é arquivado. E ele pode passar para que um outro auditor faça análise da peça e este outro auditor vai tomar a decisão se o tribunal acata ou nega o pedido do Vasco para que o caso venha a ser julgado. Paulo César Salomão, vice-presidente do Vasco, ex-presidente do STJD, falou ao Sport TV. E eu separei os trechos mais importantes para você, torcedor vascaíno. O Vasco ele não quer ser beneficiado, nunca quer ser beneficiado, mas também não quer ser prejudicado. E essa mudança, no entender do Vasco, ela é prejudicial não só ao Vasco, como eu disse, como também ao calendário como um todo, ao futebol brasileiro como um todo. A gente entende que essa mudança é injustificada. A gente respeita muito as instituições, mas por isso até que ingressamos na Justiça Esportiva, acreditando que essa mudança ela não deveria ocorrer. Uma vez que o calendário ele já tinha sido divulgado, essas datas elas estavam disponibilizadas desde o começo do ano. No sorteio da Copa do Brasil, as datas estavam estabelecidas, não houve nenhuma mudança por parte da Conmebol que justificasse essa alteração feita pela CBF. Não é uma ação casada, né? Vasco e Corinthians estão de forma separadas na justiça, né? São ações que cada um buscou tem seus argumentos. Os argumentos, obviamente, eles são, na maior parte deles, convergentes, mas são ações distintas. O Vasco, a gente vai sempre, obviamente, defender os interesses do Vasco de uma maneira muito responsável, de uma maneira muito incisiva quando necessária. A gente tenta não fazer muito alarde nas nossas atitudes. Quando a gente recebeu o ofício e negou, a gente entendia também que isso tinha que ter sido uma decisão de consenso. A mudança da data, ela gera uma consequência no Campeonato Brasileiro de alterações das partidas. Essa mudança, além da questão técnica, porque um campeonato não pode ser priorizado em detrimento do outro, o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, a primeira e a última vale a mesma coisa, isso gera uma consequência técnica para todos, fica difícil até da gente ter uma previsibilidade para a nossa logística das viagens, então a gente entende que essa alteração foi muito ruim para todos os envolvidos. A gente tem uma reunião agendada na CBF para que a gente possa discutir esse tema, mas isso é uma questão que nós vamos tratar internamente para entender um pouco melhor as razões pelas quais essa decisão foi tomada. E, diferente de outras épocas, o Vasco vai estar sempre agindo de maneira bastante incisiva em defesa dos seus interesses. A SAF do Vasco é profissional, a gente vai, dentro do possível, defender nossos interesses, mas sem fazer alarde e sem fazer
atitudes que prejudiquem o Vasco. Então, se o meio legal é uma reunião com a CBF, nós faremos. Se é a busca da justiça desportiva, que é o meio adequado para se discutir, a gente vai fazer e vai buscar sempre os interesses coletivos e os interesses do Vasco. Ô Paulo, e qual é o argumento jurídico, né, para impedir essa mudança de data, essa mudança de calendário? Os argumentos são vários. Dentre eles, a prévia divulgação desse calendário, a violação ao Estatuto do Torcedor, que impede essa mudança de data, não obstante os argumentos apresentados pela CBF, que seria uma mudança de data possível em razão da melhora do espetáculo, a gente entende que essa mudança é ilegal. E o Regulamento Geral das Competições, ele estabelece também que a modificação de data ela só poderia ocorrer em razão da solicitação do mandante e não do visitante, como aconteceu no caso concreto. Dentre outros argumentos jurídicos que constam na peça apresentada pelo Vasco no STJD. Importante a gente ouvir o Vasco, fundamental a gente ouvir a palavra oficial da diretoria do Vasco e do primeiro vice-presidente, que é o Paulo César Salomão Filho. Azevedo, você acordou animado hoje? Claro! Todo dia que tem jogo é um dia feliz para mim, porque é o dia que a gente vai acompanhar a nossa paixão de perto, dentro do campo. Então, vambora, vamos para cima, porque é contra tudo e contra todos. Hoje é guerra, meu irmão. Hoje não tem conversa. Já botei, inclusive, essa linda camisa do Novembro Azul do Vascão da Gama. Olha, lindíssimo. Parabéns ao Vasco por mais essa iniciativa. Já saindo na frente, né? Novembro é só mês que vem, mas já está startada a campanha que serve para o ano inteiro na prevenção ao câncer de próstata. O homem tem que fazer a prevenção, os exames. Como tem o Outubro Rosa, a linda camisa também feminina. O Vasco não lançou esse ano, lamentavelmente, a camisa para os homens também irem para as ruas com o Outubro Rosa, mas a mulherada e a criançada podem comprar. E o Novembro Azul do Vascão da Gama, aliás, hoje vai ser presente na nossa transmissão, hein? Aguardem. Ontem já 3 vascaínos levaram a camisa do Novembro Azul. Vambora, porque Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Michael e Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Puma ou Jean, David e Emerson. Essa deve ser a escalação do Vasco para encarar o Atlético Mineiro de Everson, 3 zagueiros, Lianco, Batalha e Júnior Alonso. Arana, Otávio, Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk. Belo adversário. Adversário com um toque refinado no meio-campo, rápido na transição. O Otávio está voltando de um problema no ombro. Vai ser um grande jogo na Arena MRV. Sem nenhum problema entre as torcidas, esquece. As torcidas são irmãs. Vai ter uma festa fora da Arena MRV, churrasquinho rolando e tal. Claro que lá dentro os atleticanos vão empurrar o time deles e nós vamos empurrar o nosso. Simples assim. Mas tudo que está acontecendo fora de campo, nada reflete o bastidor, né? Aquela bagunça que está após a decisão da CBF e as notas estapafúrdias oficiais do Flamengo e do próprio Atlético Mineiro, mas isso não recai nas torcidas. As torcidas sabem muito bem dividir quem é quem. Aliás, ontem o Vasco emitiu uma nota oficial muito bacana. Parabéns à diretoria do presidente Pedrinho. Deu uma porrada de mão aberta, como tem que ser. Naqueles que gostam de cagar regras, desculpa, logo cedo eu falando palavrão, né? Aqueles que gostam de tentar fazer, como disse a nota, um contorcionismo para mudar a opinião, para tentar iludir a opinião pública, né? Engraçado, né? O Vasco foi consultado, disse não e propôs uma antecipação, não uma postergação da data. Por boa fé. Flamengo que levantou a bandeira e Atlético Mineiro, não podemos jogar dia 17, que é a data original. Porque só 2 dias depois da data FIFA, não. 19 e 20, sensacional. A CBF foi lá e pá, ratificou. Só um detalhe. Dia 17 tem Fla-Flu no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Dia 16, um dia depois da data FIFA, sem os jogadores que foram convocados, o Atlético vai até Fortaleza encarar o Fortaleza. Mas o Atlético não tá nem aí mais pro brasileiro. O Flamengo também não. Então, ou seja, eles estão andando para a questão do intervalo, para a volta dos caras. Eles são seletivos. Porque o Campeonato Brasileiro pode jogar sem os caras que estão na seleção ou com um intervalo pequeno. Não pode a Copa do Brasil. É claro, Azevedo, ali é uma semifinal. Tá bom. Então você escolhe a competição que vai jogar. Então você deu azar. Que o dia 17, data da Copa do Brasil, caiu 2 dias depois. Agora não antecipar a rodada para beneficiar a B ou C. Não, né? Tem 4 envolvidos. 2 disseram não, 2 disseram sim. Eu vou pelo sim. E o Flamengo emitiu uma nota em que ele disse que o Vasco não se manifestou. O Corinthians foi ao contrário, o Vasco trouxe uma alternativa. E o Vasco mostrou na nota oficial, mais uma vez, quem fala a verdade, né? Mas enfim, segue o baile. Lamentável, os dirigentes continuam querendo ser protagonistas. O Marcos Braz, por exemplo, que mentiu na Câmara dos Vereadores, naquele episódio lá da virilha, que ele mordeu, lembra? O torcedor. Ele mentiu que estava com a filha quando não estava. Mentiu que deu presença quando não deu presença. Faltou na Câmara dos Vereadores. Está concorrendo, inclusive.
Será que vai ser eleito dessa vez? É, meus amigos. E aí pegou carona dizendo que o Flamengo pode ser assistente da CBF nesse processo lá no STJD. Meu Deus do céu. Senhor Marcos Braz, melhor o senhor cuidar do Flamengo, que a situação não está boa para o senhor, não. Jogo hoje com o Corinthians, se der ruim hoje, tem o jogo da volta se for eliminado, tem eleição domingo. Cuida do Flamengo. Não se preocupa com o Vasco. Do Vasco cuida o Pedrinho, o Paulo César Salomão, Renato Brito, Alain Belaciano, João Rich. Deixa os grandes vascaínos cuidarem. Ninguém está se preocupando de cuidar do Flamengo? Cuida aí da vida de vocês, cada um com o seu, cada um olhando para o seu próprio rabo. Agora, não venha dizer que estão defendendo interesse coletivo. Ponto final. Hoje é guerra, no bom sentido dentro de campo, uma grande partida que nós vamos acompanhar aqui no Fanático Vascaíno. Antes, eu espero você meio-dia. O Rei já está reclamando, Felipe Luiz, porque vai deixar o Gabi sem gol no banco. Vai barrar o Fabrício Bruno. Ih, já tá pistola, ele vai reclamar hoje. Tá vereto, já não tá mais, tá? Enfim, mas hoje nós vamos debater muito no Na Conta KTO, meio-dia, as escalações, os grandes jogos. O Vasco começa mais cedo, 7h15 da noite. O Flamengo às 9h30 da noite. Claro que é apenas o primeiro passo. Só que como o Vasco joga em casa o segundo jogo, tem que ter muita inteligência no primeiro jogo. Não precisa de peito aberto. Mas o jogo com o Cruzeiro, que foi de muita inteligência, de muita entrega e de muita sabedoria na saída. Se o Vasco apertar os 3 zagueiros do Atlético, que não são tecnicamente excelentes jogadores para sair com ela, e principalmente o goleiro Everson, o Vasco vai levar vantagem. E se o Paiva optar pela dobra de laterais para empurrar o Arana, o Scarpa, para ficar mais atrás do que atacar, o Vasco ganha também. E o Hulk sendo marcado pelo Michael. Hashtag são as dicas que eu trago para você. Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Marco Brasileiro. Claro que a gente tá falando do Vasco da Gama. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, deixa o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo, é muito bom. Um grande abraço no coração, não esqueça de se inscrever no canal do Leonardo Baran e também do Fábio Azevedo. Vamos que vamos.